Boa noite aos irmãos, boa noite aos irmãos que nos acompanham, nos acompanharão aqui também pelo YouTube. Paz e graça aí, né, da parte do nosso Senhor Jesus. Uma saudação aí meio batista, né, você viu, irmãos? Mas vamos seguir aqui nosso estudo de Apocalipse, né? Tem aí já, temos dado sequência desde o capítulo 1, aqueles irmãos que queiram, né, acompanhar a nossa linha aqui de raciocínio, a perspectiva teológica que nós temos tomado, pode voltar aí nos vídeos anteriores. Concluímos na semana passada a última igreja, né, de Apocalipse, das 7 igrejas das quais nós tratamos, né, e hoje nós vamos ver aí a perspectiva, né, do trono de Deus, baseado em capítulo 4, né? Nós vamos ler o capítulo todo, são 11 versículos, eu dividi aqui em duas partes para ficar melhor aqui a leitura para nós. Então, o texto diz assim: a visão do trono de Deus. Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante ao leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças aos que se encontram sentados no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor, e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Até aqui. Então, irmãos, vocês vão aí comigo. Não é fácil, né? Um texto bem complexo. Se você gosta de teologia, você sabe que tem perspectivas diferentes. Nós temos inclusive no meio reformado, né, algumas interpretações variadas. Eu vou colocar até aqui algumas, né, com relação a um ponto ou outro. O que a gente precisa entrar no texto, irmãos, para a gente compreender, lembrando que João ele vinha falando de uma perspectiva terrena, né? Aquilo que ele tinha visto, né? E Jesus tinha falado para ele, ele anuncia para a igreja, né? Então ele fala, de certa forma, o que nós aprendemos ao longo, né? Desse ponto do que Jesus trata ali sobre as igrejas, é que Jesus conhece a sua igreja, ele está no meio da sua igreja, ele sabe, como vimos ali, o contexto histórico, o contexto cultural, ele sabe o endereço, ele sabe o que se passa por dentro daquela igreja, e não só, né? Lembrando que nós precisamos por várias vezes pegar a perspectiva cultural, a perspectiva histórica, o que estava acontecendo com aquelas igrejas naquele determinado momento, para que a gente pudesse entender. E Jesus estava sendo pontual, né, com aquilo que ele estava dizendo. Ele conhecia, né, de fato, de causa realmente cada igreja por si só. Mas também nós trazemos a perspectiva, porque ele dizia lá, né, aquele que tem
ouvidos ouça, né, o que o Espírito diz às igrejas, né? E aí, igrejas de todos os tempos, de todas as épocas. Então nós trabalhamos, né, nessa perspectiva de que Apocalipse ali, ao mesmo tempo que se tratava de coisas que aconteceram, estavam acontecendo e que iriam acontecer, né, e acontecem aí na igreja, inclusive nos nossos dias. Tanto que trabalhamos das 7 igrejas e vimos muito daquilo que acontecia com as 7 igrejas no nosso meio e no nosso contexto, né? Então, nós sabemos que é válido. Aqui, irmãos, é quase que como a João fosse agora, saísse da perspectiva terrena, fosse elevado para contemplar ali o trono de Deus, né? Então, a gente viu muitas dificuldades ali diante das igrejas. Na sequência, né? Agora vamos pegar capítulo 4, depois o 5 vai aparecer ali aquele que tem poder para abrir o livro, né? Que nós vamos ver que é o Cordeiro, que é Cristo. E aí depois vem ali 7 selos, 7 trombetas, começa ali essa série quase que de juízo ali para as igrejas, né? Lembrando desse paralelismo progressivo. Ele faz uma série, depois ele começa outra série e ele fica ali numa série de 7, né? Lembrando que 7 tem um sentido de completude, né? No livro de Apocalipse. Por isso que ele se desenvolve nesse ciclo. E aqui é quase como que ele, para contemplar aquilo ou para entender aquilo que nós vamos ver daqui para frente, é necessário ter uma visão correta do alto. Ou seja, é quase que como Apocalipse estivesse dizendo, para você ter uma perspectiva daquilo que está acontecendo hoje com a igreja, você precisa contemplar o trono de Deus, ter uma perspectiva de como Deus está num alto e sublime trono, de como ele tem as rédeas da história, de como nada foge do controle dele. E aí, irmãos, só para pegar uma aplicaçãozinha, né? Creio que muitos dos irmãos já devem ter chegado, né, a pontos desse, né? De repente vem lá, às vezes um diagnóstico, de repente vem lá uma situação difícil, e aí você fica escravizado nesse plano, né? A gente viu aqui as igrejas passando sérias dificuldades e de repente você pode pensar, puxa vida, e agora, né? O que vai acontecer? Puxa, mas eu estou indo na igreja, puxa, mas eu sirvo a Deus. E aí, irmãos, nós precisamos contemplar o Senhor que está assentado no trono. Se nós não tivermos uma visão correta de quem Deus é e onde Ele está e para onde nós iremos, nós não vamos conseguir ter uma perspectiva correta de onde nós estamos como igreja, o que é que nós estamos fazendo como igreja nesse período temporal e para onde nós estamos indo como igreja, porque estamos indo rumo à eternidade. E sem ter a compreensão de que tudo isso daqui passe, irmãos, nós não vamos ter uma perspectiva correta da vida que vivemos. Nós vamos viver como se as coisas se resumissem, né, no aqui e agora. Também nós vamos ter que perceber que João vê coisas, só perdão aí pela moto, irmãos, o pessoal tá animado aqui, deve ser entrega de pizza. Mas perceba, irmãos, que João ele vai dar alguns elementos, né? Ele traz alguns elementos de algo que ele está contemplando. Lembrando, irmãos, que ele vai olhar coisas aqui de nível celestial. Ele vai contemplar coisas das quais não tem como você explicar. E aí o que ele faz? Ele traz, de certa forma, algo parecido para explicar. Ele traz algumas coisas. Nós vamos ver que a maioria delas, né? Muitas se encontram no Antigo Testamento, né? Toda a resposta para as dúvidas que você tem em Apocalipse, elas vão estar no Antigo Testamento, mas algumas, irmãos, nós não vamos chegar aí num consenso, né? A gente vai ter que ver que João simplesmente quis usar uma linguagem para explicar algo que ele não conseguia compreender. Eu vou dar um exemplo, irmãos, só para vocês entenderem como que eu vou trabalhar hoje. Digamos que eu fale assim, tá chovendo uma chuva de canivetes. Isso é uma coisa, eu estou utilizando uma expressão. Agora, é diferente se eu querer pontuar cada marca dos canivetes, né? Um canivete significa isso, o outro é da outra marca, significa isso. Então, eu não vou trabalhar dessa forma, né? A gente vai pegar as expressões e se tem significado ou não, a gente vai deixando ali aquelas que realmente tem e aquilo que apenas João contemplou, né? E quis trazer aqui para nós numa perspectiva. Então vamos lá, irmãos. Contexto, né? Capítulo 4 nos transporta do contexto terreno das igrejas, como já vimos, né? Para o centro cósmico da soberania divina. O trono de Deus no céu, esta visão é uma revelação da majestade e do poder de Deus que serve de base para todo o restante do livro. Lembrando que isso aqui vai nortear o livro todo. Tudo o que acontece na terra, perseguição contra a igreja, juízo sobre o mundo, está sob o controle total e absoluto do soberano que está sentado no trono.
Os capítulos de 4 a 7, né, vão representar a segunda sessão do livro, lembrando que vai ter uma sequência de 7 sessões, né? Enquanto na primeira sessão, do 1 ao 3, João tem a visão de Cristo no meio da sua igreja, como já trabalhamos aqui nas outras semanas, e como ele conhece profundamente, tratando seus problemas, protegendo e colocando ali, né, também promessas para a sua igreja. Agora João tem a visão de como as coisas acontecem na perspectiva do trono de Deus e também sobre as tensões que a noiva de Cristo enfrentará até a sua segunda vinda, mas isso na sequência. Hoje nós vamos se basear apenas na contemplação que João teve. Então vamos lá, irmãos, versículo a versículo. Depois dessas coisas, que coisas, né, que ele está falando? Ele estava falando das igrejas, né? Então ele está agora quase que dizendo, olha, agora não tem mais igrejas, fecharam as 7, né? Lembrando, completude. Ele está falando das igrejas num todo. E ali encerra-se. E agora, depois dessas coisas, aí vem a seguir, né? Não são mais as mensagens, mas a revelação do que acontecerá depois do tempo das igrejas. E aqui é importante, né? Porque se nós temos a perspectiva de que Deus ele é atemporal, né? Ele está levando João para ter visões de algo que João teria que relatar ali no futuro, mas numa perspectiva teológica aqui, né, Deus ele é atemporal, né? Então as coisas já aconteceram, né? Já estão, a Nova Jerusalém já está lá, as coisas já estão na mente de Deus, mas ele eleva e abre, digamos assim, um pouquinho, né, da pontinha da história ali para que João tivesse uma visão, né, daquilo que aconteceria. E se estabelece a estrutura do Apocalipse que se move da situação presente, como nós vimos ali ele falando, relatando das igrejas, para a revelação futura, aí do 4 até o 22, né? Então, uma porta aberta no céu, a porta simboliza aí o acesso à dimensão, ou seja, quem abre a porta, né? E ele vê a porta aberta no céu, é o próprio Deus, né? E ele é elevado para lá, né? Não no sentido total, né? João não vai em corpo para lá, mas de certa forma aqui em espírito, né? E aí o privilégio de João testemunhar os segredos do plano de Deus. Para o povo de Deus é a garantia de que mesmo em meio ao caos terreno, há um caminho para a presença de Deus. Então, pensa comigo, irmãos, João está aqui preso, né? A gente tem nos outros vídeos ali a forma, né, como era esse sentido de prisão, a ilha, né, que ele estava ali, mas pensa que privado, né, da sua liberdade, privado ali, talvez numa ilha, pensando que, poxa vida, agora, né, o que tinha que ser feito já foi feito, e nós vemos quase que Deus dando mais uma oportunidade para que João contemple algo a mais, para que, apesar da situação dele, e aí você vê que até o desenvolvimento da carta, né, tem muito a ver também com a própria história e o contexto que João estava ali, porque quando tudo parecia acabado, né, perdido, ele estava lá, simplesmente poderia passar na cabeça que agora acabou tudo, né, não tem mais nada. Nós temos aqui a revelação, né, de Jesus falando sobre Apocalipse. Então perceba, irmãos, que quando tudo, né, na nossa perspectiva parece acabado, parece que a gente deu um ponto final na história, nós vemos que na perspectiva do céu, ele está sentado no trono, ele abre a porta, ele faz as coisas, e nós temos que ter essa perspectiva no hoje, de que as coisas não se resumem tão somente no aqui e agora. Aí sobe para aqui, né, o convite direto, imperativo. João é chamado de uma ascensão espiritual para receber a revelação. Isso mostra que a perspectiva do céu é essencial para entender os eventos da terra. Nossa visão do futuro deve ser enraizada na visão do trono de Deus. Como falei na introdução, se vivemos hoje sem contemplar esse trono de Deus, não saberemos viver como igreja. Apenas estaremos fazendo tronos para si mesmo, né? Nós é que estamos no trono quando achamos que a vida se resume ao aqui e agora, ou que a vida diz respeito tão somente àquilo que acontece aqui comigo. Então, quando você contempla Deus assentado no seu trono, nós sabemos que a perspectiva que temos é que fazemos parte dessa história, mas o autor dessa história é o próprio Deus. Ele está assentado no trono, ele tem as rédeas da história, e nós, nesse sentido, precisamos, né, entender que somos coadjuvantes, nós não estamos no trono, nós não temos, e por muitas vezes nós tentamos fazer isso, querer direcionar as coisas, traçar as rédeas da nossa vida. Precisamos contemplar esse Deus que está no trono. Seguindo, e me achei em espírito, né? Imediatamente me achei em espírito,
transportado aqui a uma experiência, né? E essa visão não é física, mas espiritual, concedida aqui pelo Espírito Santo. Um trono, e no trono alguém sentado. Aqui já vem a contemplação. Então o ponto focal de toda a visão é o trono, né? Tanto que a gente vê ali a visão do trono de Deus. E ela representa a soberania, autoridade, governo universal de Deus. A figura sentada no trono é Deus Pai, né? Lembrando que no capítulo seguinte nós vamos trabalhar, e aí Deus Filho, né? Cristo é quem tem poder para abrir o livro, né? Nós vamos ter na próxima aula isso. Então precisa entender também aqui a trindade, né? Para que a gente, de repente, poxa, mas Deus está no trono, aí Cristo vai abrir o livro, como é que funciona isso? Aí a gente precisa compreender aí de maneira teológica, né? Então a figura sentada no trono, Deus Pai, cuja majestade é tão grande que ele não é descrito diretamente, mas por meio de brilhos de pedras preciosas. Então, irmãos, não dá para pegar isso aqui literal. Porque senão a gente começa ali a imaginar pedra, começa a imaginar a espada saindo da boca, começa a olhar o cabelo como algodão, daqui a pouco você vai olhar e parece um monstro, né? Então nós precisamos compreender que ele dá apontamentos daquilo que ele viu na perspectiva daquilo que ele pode nos explicar. Então não é que ele está vendo literalmente e colocando isso, se a gente pegar aqui e querer montar uma imagem de Deus, né? Ele está contemplando algo. A gente vai ver aqui associações de Isaías, né? Quando ele vê o Senhor num alto e sublime trono, né? Também tem a expressão lá em Isaías 6, né? Dizendo santo, santo, santo. São as mesmas expressões. Ezequiel 1 também vai ter essa contemplação. Semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, né? O brilho da pedra de jaspe, branco e cristalino, né? E do sardônio vermelho sangue. Sugere santidade, pureza e justiça de Deus, que são a base de seu juízo. Alguns vão pegar aqui o sardônio e vão colocar como se fosse o pecado e tudo. Lembrando, irmãos, tem aí outras possibilidades. Eu vou trabalhar aqui na perspectiva daquilo que eu entendo, né, e dos estudos que eu acabei fazendo. Se você pegarmos o tempo todo, a gente vai olhar aqui esse misto, né, de santidade, pureza, justiça, né, misericórdia, alguns atributos de Deus sendo colocados aqui. Mas santidade, irmãos, essa pureza, justiça, há que se ter uma completude disso, né? Principalmente em tempos que se fala só num Deus que é amor e amor e amor e um amor exacerbado, né? Mas a expressão, né, que você vai ver do ser de Deus, você não vê, por exemplo, falando Deus é amor, 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 né? Ele é amor, 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 ele é justiça, justiça, justiça. Mas nós temos aqui que ele é santo, santo, santo. E vale lembrar, né, que aqui é uma repetição daquilo que acontecia em Isaías, né? E num contexto hebraico, né, não tem como você colocar um santão, né, digamos assim, você trazer uma expressão grande. É por isso que se repete, né? E toda vez que se repete algo na escritura hebraica, ele está querendo colocar ênfase naquilo que ele está dizendo. Então, dizer que ele é santo, 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 é justamente querer pontuar, né, aquilo que está ali. Mas aí a gente vai ver mais para frente. Então aqui, jaspe, né, branco, e sardônio vermelho, representando santidade e pureza, né, e justiça de Deus. A gente vai ver que ambos são importantes, porque se temos um Deus que é só amor, a gente cai no universalismo. Aí pronto, né? Aí o pecado não vai ser punido, aí todo mundo vai ser salvo no final, e não é nisso que acreditamos. Ao redor do trono, né, há um arco-íris, semelhante a aspecto de esmeralda. O arco-íris, como a gente já sabe, né, olhando lá, da aliança de Deus, né, pós-dilúvio, né, de que não faria mais aquilo, ou seja, houve um período, houve um dilúvio, e ali também, né, se a gente colocar nessa perspectiva, Deus também demonstra sua ira ali, né, em alguma medida, porque, mas Noé foi salvo sua família, mas muitas pessoas morreram, né, e via, digamos assim, juízo de Deus. Foi avisado, Noé foi o pregoeiro, né, como vai dizer lá na frente também, mas as pessoas não ouviram, né, e por não ouvirem, recebem também a dada justiça ali de Deus. Ele está ao redor do trono, sugerindo que o juízo de Deus nunca anula a sua graça e a sua fidelidade para com o seu povo. A cor esmeralda remete à beleza e à vida. Vamos lá, irmãos? Os versículos estão em cima, eu só estou pontuando aqui as partes principais. 24 tronos e assentado neles os 24 anciãos. Mais um texto que podemos aí, tem variadas interpretações. Mas a identidade, e aqui eu vou pegar de Calvino, né?
A identidade dos 24 anciãos é interpretada como a representação da totalidade do povo redimido de Deus. Ou seja, tanto no Antigo Testamento, né, 12 tribos, quanto do Novo, colocando ali os 12 apóstolos, né, 12 com 12, 24, e aí a gente vê essa completude, né, daquilo que ele está contemplando. Então, eles representam a igreja glorificada que reina com Cristo. Eles não são anjos, mas a igreja redimida. É nessa perspectiva que eu vou caminhar aqui. Vestidos de branco e com coroas de ouro, né? Vestiduras brancas já vimos ali também, né? Representando pureza e a justiça de Cristo, que lhes foram concedidos, né? Lembrando que nós somos salvos por justiça de outra. Nós não temos justiça própria, mas justiça imputada, né? Nós já falamos também sobre justificação pela fé lá nos nossos estudos de Romanos. As coroas de ouro, né, Estéfanos ali, simbolizam a vitória e o reino que lhes foram prometidos e que já participam, né? Lembrando que nós vivemos esse período aí do já e ainda não, né? Já contemplamos desse reino, mas olhamos aí na perspectiva quando esse reino será de fato inaugurado para a eternidade. Relâmpagos, vozes e trovões, a descrição evoca a majestade aterrorizante do Monte Sinai, né? Também fazendo referência ao Antigo Testamento, simbolizando o poder, o juízo e a autoridade de Deus. 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. As 7 tochas, né, representam a plenitude, perfeição e onipresença do Espírito Santo. Aí a gente vai olhar aquilo que ele já disse em Apocalipse 1:4. E o Espírito Santo opera de forma completa e está presente na corte celestial, pronto para executar a vontade de Deus, olhando sempre na perspectiva Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. A gente tem visto aqui, tanto que quando a gente chegar lá na frente, né, que a gente vai olhar lá a besta, o falso profeta e tudo mais, a gente vai ver quase que um plágio, né, daquilo que Deus representa na Trindade. Mas aí a gente deixa isso para quando chegarmos lá. Como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Esse mar de vidro simboliza a perfeita santidade e serenidade que existem na presença de Deus. E a gente vê, né, que Deus é completamente outro, né, como diz na teologia também. Há uma diferença, né, de quem ele é, completamente distante, né, nesse sentido do seu ser, mas nós vemos que mesmo assim também ele se faz presente, né, quando envia Cristo e também através do seu Espírito que habita em nós. Ele separa a pureza do trono de toda a impureza terrena. Sua transparência, né, como cristal, sugere a perfeição e a inacessibilidade da santidade divina sem a mediação de Cristo. Lembrando, né, que se não fosse Cristo, né, continuaríamos perdidos, né, nos nossos delitos e pecados. E aqui, irmãos, é importante também, porque há uma inversão, né? Como a gente tem no dilúvio, primeiro vem o juízo e depois vem a aliança feita de que isso não aconteceria mais. Aqui nós vemos a inversão. O arco-íris é visto antes dos relâmpagos, ou seja, primeiro deveria ter chuva, trovão e depois vem o arco-íris. Mas a gente vê aqui uma inversão e também é proposital aqui daquilo que João está escrevendo. Quer dizer que a graça antecede o julgamento, que é o período que nós temos vivido, né? Colocando a graça, falando sobre graça, ainda é tempo de arrependimento, né? Então Deus derrama sua misericórdia, mas também chegará o dia do juízo, onde ele derramará a sua ira. E aí não tem mais graça, não tem mais misericórdia, mas a ira, né, do cordeiro que será derramada. Aqueles que rejeitam a graça de Deus não poderão escapar da justiça dele. 4 seres viventes, né? E aqui complica um pouco mais ainda, né? Mas a gente vai trabalhar aqui as interpretações. Esses seres são provavelmente querubins ou serafins, a ordem mais elevada dos seres angelicais, descritos de forma semelhantes a Ezequiel e Isaías. Se você pegar os textos paralelos ali, tanto de Ezequiel quanto de Isaías, você vai ver características parecidas, né? Então, entende-se, né? Pelo menos é essa linha que eu vou colocar. Eu vou colocar as outras aqui também, mas a ideia aqui é que sejam querubins, né? Ou serafins. Leão, novilho, homem, águia, né? As figuras podem simbolizar, e aí, segundo o Hendrickson, né? Diversos aspectos, né? A totalidade e o poder da criação. Hendrickson vai dizer que associa os atributos do rei, né? Leão, do servo como novilho, do homem humano e do Deus Filho, águia, em uma de suas interpretações. Tem aqui também, mas só para vocês verem como é complexo, né? Tem gente que vai dizer que são os 4 evangelhos, por exemplo, né? Dizendo que Mateus representa Jesus como o rei, depois nós vemos ali Marcos, né, representando ele como servo, né? Lucas, né, colocando ele como homem, mas o homem perfeito, e do Deus Filho representado ali também no Evangelho de João. Mas repito, irmãos, aí são
possibilidades, né? Eu vou seguir aqui na linha que peguei do estudo. E aqui as interpretações de quem são os 4 seres viventes. Então, as 3, né? E aí eu vou caminhar naquela que eu já coloquei ali, que é a última, né? E, primeiro, né, tem a possibilidade ali, eles representam os 4 evangelhos, como já coloquei aqui. Eles representam a totalidade da natureza, como também pode ser aqui feita uma ligação. Essa segunda, talvez, uma possibilidade grande também, né, de ser, então não dá para descartar. O leão representa os animais selvagens, o novilho os animais domésticos, a águia, todas as aves, e o homem é a coroa da criação de Deus. Algumas referências bíblicas também, né? E eles representam os seres angelicais, né? Os 4 seres viventes são querubins, uma ordem superior de anjos. A canção que cantam é a canção lá descrita também, né? Isaías, quando ele contempla também a santidade de Deus. E a descrição como leão, novilho, homem e águia, fortaleza, representa, né? Fortaleza, capacidade para servir, inteligência e rapidez. Essa posição estabelece um paralelo incrível com o capítulo 1 de Ezequiel, além de se apoiar que tais características são amplamente atribuídas aos anjos na Bíblia. Só para os irmãos verem, né, que também existem outras possibilidades de interpretação aqui. Cheios de olhos, por diante e por detrás, ao redor e por dentro. Os olhos simbolizam a onisciência, né? Isso aqui também fica fácil, né, da interpretação. Nada escapa ao seu conhecimento e ao conhecimento daqueles que o servem. A vigilância e a soberania, a sabedoria, né, são perfeitas. 6 asas aqui também simbolizando que representam, né, a prontidão para servir e a reverência em sua presença, também descrito no Antigo Testamento, Isaías 6, capítulo 6, versículo 2. E aí a expressão, né, como coloquei, santo, 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 a contemplação aqui da santidade de Deus. A tripla repetição, né, como já vimos aqui, a perfeição absoluta da santidade de Deus, e aí a gente vê que aquele que está no trono não é qualquer um, não é algo que a gente olha, né, como muitos às vezes falam, né, mas Deus é meu amigo e tudo, e se a gente não contemplar Deus como ele é revelado na Escritura, irmãos, nós vamos correr o problema de enfatizar um atributo de Deus em decorrência de outros, né? Então, quando a gente harmoniza que ele é santo, que Deus é amor, que ele é misericordioso, e a gente consegue colocar isso nesse Deus que está num alto e sublime trono, que está sentado com as rédeas da história, nós conseguimos contemplar Deus de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais reverente, né? Não tratando Deus como se fosse, né, um amiguinho ou qualquer coisa, como o texto diz ali, ele é santo, 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 né? A forma com que nós devemos nos dirigir a Deus e nos tratar ali com Deus, ela deve ser vista contemplando esse atributo, né? Então essa adoração é contínua, incansável, refletindo a natureza imutável de Deus. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E aí a declaração da soberania eterna e onipotente de Deus sobre o tempo e a história. Ele é o eterno. Então a gente precisa contemplar Deus para a gente entender o que é que nós estamos fazendo como igreja hoje e o que é que nós estamos fazendo com a nossa vida hoje, né? Ao contemplar esse Deus que é santo, santo, santo. Aí a resposta da criação, né? Adoração não é apenas dos seres angelicais. Quando eles adoram, os 24 anciãos se prostram, reconhecendo a majestade de Deus e depositando suas coroas, né? Ali é interessante, irmãos, porque se a gente compreender que, mas seremos coroados, né? Tem até lá o louvor, né? Coroamos. Mas a ideia é que essa coroa, irmãos, é nos dada justamente por capacitação dada por Cristo, por dom dado por Cristo, por graça dada por Cristo. A gente vê que o que eles simbolizam aqui de colocar novamente aos pés é essa representação de humildade, de ter discernimento que nada vem de nós e que tudo vem dele, né? Então, as coroas, né, simbolizam a vitória e o reinado, são devolvidas a Cristo. Por quê? Porque tudo vem dele. Aquele que é a fonte de toda a vitória e autoridade. O triunfo do povo de Deus é sempre resultado da graça de Deus e não de mérito próprio, né? Isso aqui é a base da nossa fé, ter esse entendimento. Lembrando que nós falamos um pouco sobre isso, né, quando falamos em Colossenses, né, pois nele foram criadas todas as coisas, tanto nos céus quanto na terra, ou seja, nós só encontramos propósito naquilo que fazemos quando devolvemos para Cristo.
Porque se fizermos para nós mesmos, já está errado. Ou se fizermos com intenção diferente, está errado, porque foi ele criou todas as coisas. Por ele, para ele, são todas as coisas. A ele seja a glória eternamente, amém. Ou seja, nós só encontraremos propósito se fazemos o que fazemos para Cristo, se trabalhamos para Cristo, se temos uma vida voltada para Cristo, e isso engloba todas as áreas da nossa vida. De maneira que não existe, né, divisões de vida cristã, né? Não existe uma vida na igreja, mas o meu trabalho, pastor, é uma coisa, agora na igreja é outra. Não, o seu trabalho deve encontrar a glória de Cristo, ele deve encontrar propósito, e só fará sentido se você faz e trabalha para Cristo. Porque senão, irmãos, nós não vamos ter propósito em nada do que nós fizermos se acharmos que vida com Deus é tão somente uma vida que vamos lá no domingo na igreja. Vida cristã engloba toda a nossa vida, de maneira que tudo que nós fazemos precisa voltar para a honra e glória de Cristo. Caso contrário, vamos estar errando o propósito ou não vamos encontrar propósito naquilo que fazemos. Você pode trabalhar, você pode fazer o que for. Se não busca como finalidade a glória de Cristo, é trabalhar correndo atrás do vento. O cântico de adoração, né? O louvor dos anciãos é um hino de adoração à criação. A razão pela qual Deus é digno de glória, como já falei aqui, e poder, é porque ele criou todas as coisas. A vontade de Deus é a causa final da existência de tudo que há. Aquilo que eu acabei de dizer. Você só vai encontrar propósito quando você entender que foi ele que criou. Para ele volta todas as coisas, porque ele tem esse poder de criação. Então, encontramos sentido em tudo o que fazemos aqui, como igreja, como irmãos, como comunhão, como trabalho, como casamento, como família, como tudo que nós fizermos voltar para a honra e glória do nosso Senhor. Uma frase do Hernandes Dias que eu separei aqui: enquanto a terra treme e os impérios caem, há um trono firme no céu e ele reina. Então, irmãos, precisamos compreender aquele que está assentado no trono. Ele ainda tem as rédeas da história. Se a gente olhar aqui o período, né, onde a carta é escrita, irmãos, você está aqui diante do Império Romano. Onde está o Império Romano hoje? O que sobrou do Império Romano hoje? Agora a pergunta que eu faço para os irmãos: e a igreja do Senhor? Ela está aí. A igreja do Senhor, ela permanece. A igreja do Senhor, ela persevera. A igreja do Senhor, ela continua e vai avançar. Mas por quê? Porque ela está contemplando um trono que está acima dos tronos que nós vemos aqui nesse mundo. Não há trono nesse mundo que venha a ser superior ao trono onde Deus está assentado. Eu fico muito triste, irmãos, quando em período de época eleitoral, né? Às vezes o pessoal fala, mas se fulano ganhar, as igrejas vão acabar. Meus irmãos do céu, se pensamos dessa forma, que a igreja já superou o Império Romano, que tem igreja, irmãos, hoje na Coreia do Norte, irmãos. Então, às vezes a gente reduz ou a gente não contempla aquele que está assentado no trono, aquele que tem as rédeas da história, aquele que sabe o que o seu povo está passando aqui, e é por isso que nós perseveramos. Então, concluindo, soberania de Deus, né? O trono é o centro da visão, nada acontece fora do seu governo, é isso que João está contemplando. Deus como Criador, toda adoração verdadeira nasce do reconhecimento de que por tua vontade vieram a existir e foram criadas, ou seja, ele quis, ele colocou, e é para ele que deve voltar tudo aquilo que nós fazemos. E aí o cristocentrismo implícito, né? Essa visão prepara o capítulo 5, né? Como já coloquei aqui, dando spoiler aí, né? Onde o Cordeiro entra no centro da cena, o trono pertence ao Pai, mas o livro será aberto pelo Filho. Então, irmãos, que Deus assim possa nos ajudar, que possamos sair daqui contemplando que Deus está no trono. Ele ainda está lá, assentado no alto e sublime trono. Independente, irmãos, daquilo que você tem vivido, independente daquilo que você tem passado, seja em vida, seja como igreja, que você contemple Cristo, que você contemple Deus assentado no trono, porque somente assim nós teremos compreensão do que é que nós estamos fazendo aqui nessa vida. Então, que Deus assim nos abençoe, irmãos.